Olá pessoal, uma tarde chuvosa aqui no campo é boa para quê? Para comer um bolo, né? Mas não é qualquer bolo, é um bolo vegano e ainda um bolo fit sem açúcar, porque aqui a gente tá de dieta, fazendo já 4 meses sem açúcar, eu no caso, e eu vou fazer um bolinho aqui com aveia, sem açúcar, sem ovos, e vai ficar muito bom ainda por cima. Vamos lá? Então, aqui na vasilha, eu já tenho uma banana aqui, ela é grande, então não vou colocar duas, geralmente eu uso duas. Mas como essa banana ela já tá bem grande, então eu vou usar uma só. Pronto. Eu dou uma cortadinha nela. Vou amassar. Se você tiver mais gente em casa que for comer, você dobra a receita, tá? Essa banana não é ideal, porque ela não tá muito madura. O ideal é uma banana bem madura. Mas, como eu tava com vontade de comer algo mais docinho e não posso comer açúcar, porque eu estou de dieta, não é questão de ter alguma doença, nada disso, é simplesmente por dieta mesmo, que eu resolvi tirar o açúcar da minha vida. E tô achando muito bom, viu, gente? No começo dá uma larica danada, uma vontade de comer doce, depois essa vontade vai amenizando, como um vício mesmo. Então, assim, se vai amassando bem. Se for a nanica, essa é a banana prata e ela não tá muito madura. Se for a nanica, ela fica bem docinha. E ela também é mais fácil, né, de amassar. Então, essa parte aqui que eu amassei, eu vou deixar num potinho. Todas as minhas coisas são de antiguidades. Todas não, né? Mas a maioria delas já eram usadas. Essa é uma baciazinha que era de uma senhora. Esse potinho também. Coisas que eu garimpo, que eu sempre usei na minha casa. E agora, como vocês sabem, eu tenho uma barraca na feira, trabalho com antiguidades. Então, eu tô amando ter essas coisas, porque eu acho bastante coisas legais e muitas delas eu fico pra mim, claro, né? Que nem dessas aqui tinham duas, uma eu vendi, a outra eu fiquei pra mim, que eu achei ela muito linda, né? Olha, gente, que mimo. Meu gato tá miando aqui do lado, achando que eu tô falando com ele. Então, eu vou colocar um pouquinho de óleo, é muito pouco mesmo, tá? Eu vou até medir para vocês verem. Por que pouco óleo? Porque a aveia, ela já tem bastante óleo, né? Ela mesma já tem óleo. Então, a gente não precisa pôr muito óleo. Coloquei 3 colheres. Eu geralmente faço bolo no olhômetro. Isso é um problema, que às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas sempre deu certo. Nunca fica ruim. Aqui, aí eu vou esquentar
uma xícara de água. Tá aqui, ó, uma xícara de água, mas não vou colocar com essa, esse aqui não vai dar certo. Vou colocar em outra xícara. Porque eu não quero engordurar a chaleira. Então, eu ia colocar com aquela xícara ali. Coloquei lá para esquentar um pouquinho. Então, aqui tá melhor, pegando melhor, né? Então, vamos colocar uma meia xícara aqui de farinha, a minha integral, que eu prefiro. Ainda não fiz com a farinha normal, tá, gente? Sempre faço com a integral, que eu só compro a integral. Então, coloco aqui, coloquei meia xícara de farinha. E vou colocar mais aveia do que farinha. Aqui. Aveia. Então, praticamente uma xícara de aveia. Aí eu vou colocar aqui a banana. A água, ela tem que ser morna. Não pode estar muito quente. Aqui a água morna. E a gente vai misturando todos os ingredientes. Um pouquinho mais da água morna. Geralmente uma xícara dá para essa quantidade de farinha e de aveia que eu coloquei. Eu sempre mexo de baixo para cima. Não é assim, ó, de lado, é sempre de baixo, puxando de baixo para cima. Faz diferença? Faz diferença. A forma que você trata a massa, ela desenvolve melhor ou pior. Então, conforme você vai fazendo assim, ó, de baixo para cima, ela vai aerando. E nós vamos colocar aqui, para ficar bem ruim,
Uva passa. Raspas de laranja. Ó, que bonitinho. Em casa você tem o desse também? Eu sou apaixonada pelas coisas de cozinha. Parece que fica mais gostoso trabalhar na cozinha, fazer as coisas com os utensílios certos e com as coisas mais bonitas, assim. Mas se não tem também, a gente adapta e pronto. Mas que é bom trabalhar com coisas legais assim, bonitas, é muito legal. Eu gosto de bastante raspa de laranja, então eu ponho bastante. Não ponha bastante não, né? Médio. Se pôr demais também, que eu já fiz isso, passou do ponto, sabe? Ficou muito amargo, assim. Tudo tem seu ponto certo, né, na verdade. Mas aqui eu não exagerei, não. E, claro, não vai esquecer o fermento. Uma colher. Geralmente, as pessoas veganas, elas fazem bolo, elas usam o vinagre. O vinagre, ele ajuda a ativar o fermento. E é muito bom. Vocês estão vendo que a massa tá bem aerada, ó. Tá criando até bolhas, ó. Porque nós não usamos o ovo, né? Nem a clara. Geralmente as pessoas usam a clara para deixar o bolo aerado. Mas o que ativa o fermento, o vinagre ativa muito bem. Pode usar aí nas suas receitas que você vai ver. Olha que massa linda. Ela não cresce muito não, viu, gente? Porque é mais aveia do que farinha de trigo, então ela não cresce muito. Eu faço esse bolo também somente com a farinha de aveia. Com a farinha de aveia. E não faço com a farinha de trigo. Hoje eu resolvi fazer com a farinha de trigo para render um pouco mais. Porque eu tinha pouca aveia. Então, aqui eu já tenho uma assadeira untada. Eu gosto dessa com teflon. Tem pessoas que não gostam, fica a critério de vocês. Acham que assa muito rápido, queima embaixo, mas aí é uma questão de se controlar, né? Em média, 20 minutos já tá assado. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do seu forno. Eu coloco no forno médio. Muito rápido de fazer. Você vê que eu não bato esse bolo na mão, pá, não. É simples assim. Além de tudo, é bem nutritivo.
tá lá no forno. Não, o forno ainda tá esquentando. Ele tá aqui. E eu tô esperando esquentar, que daí eu vou colocar lá no forno. Enquanto isso, eu vou limpar essa baguncinha, aí já volto pra mostrar o bolo assado pra vocês. O meu forno não é lá grande coisa não, viu, gente? O meu forno, ele não é grande coisa não. Ele não dura por cima, não sei o que ele tem. Ele tá com vontade de se aposentar, eu acho. Mas eu vou mostrar pra vocês, fica muito saboroso e é uma receita legal de você fazer aí se você também estiver fazendo dieta, se você quiser uma alimentação um pouco mais saudável. Então vamos ver ele já assadinho depois. E aqui tá o bolo, pessoal. Se vocês colocarem numa forma menor que essa, aí ele vai crescer mais, tá? Mas ele é assim mesmo, ó. Já tá assadinho. Eu vou cortar aqui pra vocês verem. E fica assim, ó, como uma torta. Eu esqueci de falar pra vocês que você pode colocar uns pedaços de banana na massa, uns pedaços grandes também, que daí fica melhor ainda. Eu esqueci de colocar. Mas você pode colocar os pedaços de banana picadinho em cima, pode colocar mais especiarias, né? Pode colocar ameixa. A ameixa preta fica muito boa, aquela ameixa preta seca, fica uma delícia. E é isso.